E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos muitas coisas para comentarmos, por mais que aparentemente só tenha 4 temas no vídeo de hoje. Mas vejamos, quero abrir falando um pouquinho da viagem do Dilma lá pro exterior, só que antes trazendo 2 notícias rápidas sobre algumas coisinhas aqui do Brasil. E aí, falando lá de Londres, no dia de ontem, um professor do INSPER resolveu fazer uma pequena thread, na verdade 2 pequenas threads, para comentar aí sobre o caso do hotel, que temos mais novidades e também quero mostrar para vocês toda a atuação do Felipe Neto nas redes sociais. E aí, já pegando o gancho, também vamos falar sobre o PL 2630 e quero falar sobre a CPMI do dia 8. Mais uma notícia que chamou muita a minha atenção, vindo no mesmo sentido que a gente comentou ontem e anteontem. Por isso que eu tô assim, rapaz, tá estranho. Aí depois, o segundo tema é que as coisas realmente vão ficar estranhas. Acredite se quiser. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês. Pessoas da esquerda pra valer, raiz, falando com todas as letras que é um erro perseguir Bolsonaro juridicamente. Vai dar errado. Vai dar errado. E qual a motivação? Assim, bem em síntese, vocês vão fortalecer Bolsonaro. E aí eu quero trazer toda a análise que foi feita pelo Rui Costa Pimenta. Quero comentar para vocês, inclusive, da participação do Rui Costa Pimenta, onde ele comenta sobre a tese dele também. Ele escreveu primeiro um artigo e eu quero mostrar para vocês um pouco da reação de como a esquerda enxerga isso e mais algumas coisinhas que estão acontecendo dentro da turma da picanha, que eu acho que vale a pena comentar. Tem mais alguns temas também ali no meio, envolvem também o celular de Bolsonaro, uma notícia ruim para a imprensa, né, estão bem chateados. Quero falar com vocês também ainda um pouco mais sobre perseguição. Coloquei ali, né, o braço forte da justiça, sob o aplauso ali da mídia. Eu gosto dessa imagem, acho bem bacana, imagem para definir o que seria lawfare. E aí, se der tempo, esse eu acho que não dá, falaremos um pouco sobre eleições 2024. Mas vamos lá, gente do céu. Vocês aí, não sei se até o momento, né, que você assistiu esse vídeo, o Felipe Neto já estará acordado ou não, mas caso ele não esteja, ou se tiver algum amigo aí que conheça o Felipe Neto, manda uma mensagenzinha, fala, irmão, liga aí pro Felipe Neto, fala pra acordar, né, acordar pra cuspir, tem que trabalhar, porque o Lula tá precisando dele. Só pra vocês verem aqui a manchete, sentir o drama, governo Lula aprova benefícios em série a suspeita de liderar cartel alvo de TCU e CGU. Tem até outro lado, né? A estatal Codevasf afirma que os aditivos visam assegurar a continuidade da prestação de serviços. A empresa é a Engeforte. Ela, inclusive, aparece quando falamos no passado sobre alguns ministros que gostam de aparecer na imprensa, algumas notícias engraçadas. Se você pesquisar, inclusive, no Atlas Brasileiro sobre essa empresa aí, o ministro, lá nos capítulos de escândalo ministerial, você acha as informações muito bacanas. Mas esse daqui é o governo do amor e, com certeza, o Felipe Neto vai aparecer nas próximas horas para desmentir, sabe, refutar toda a Folha de São Paulo. Aqui é uma notícia que não tem muito peso político, mas tem que ser comentada, né? Porque é a volta do amor, gente. Olha que bacana. As reuniões de Lula regadas a vinho ou uísque. Não tem cachaçinha, não. Sei que fala, cara, cachaça não. Respeite, cara, não é cachaceiro. O cara é um apreciador de vinhos. Enólogo. Não sei nem como é que se chama isso daí, quem toma vinho. Se eu não sei como é vinho, quem dirá que toma uísque. Mas tá ali, ó. Velho hábito de Lula. Tem chamado a atenção de aliados que despacham com ele em encontros noturnos no Palácio da Alvorada. O petista bebe vinho ou uísque em quase toda a reunião. De leve, né? De leve por causa da idade. Ah, Deus do céu. O Brasil se supera a cada dia. Mas vamos lá. Começar a falar mesmo do assunto agora mais sério. Falar do Dilma lá na Europa. Olha que engraçado. Eu que fazendo essa analogia porque eu acho bem similar. E ambos os eventos aí aconteceram nas últimas horas. Um é o Dilma postando assim, né? Seu Twitter. A primeira coisa que o rei Carlos disse para mim é que temos que cuidar da Amazônia. Respondi que precisamos de ajuda e recursos. Você vê, ó, temos que cuidar. Só faltou falar da nossa Amazônia.
E o James, sim, vamos cuidar, manda dinheirinho aí. Só faltou botar preço, né, Lula? Só faltou botar preço, pra todo mundo tá junto e misturado. Eu vendo o Lula twittar isso daí, pra mim é a mesma coisa da foto abaixo. O Zelensky se encontrando aí com o gerente da BlackRock. É pelo bem, pela democracia, para lutar por um mundo melhor, um mundo livre, né? Salvar o Ocidente dos malvadões. Confia no Dilma, né? Ele realmente vai cuidar da Amazônia brasileira. E aí, olha só. Felipe Neto ontem teve que entrar em campo diversas vezes. Ele não pode deixar o Lula, né? Agora sofrer nas redes sociais, principalmente agora que o Felipe Neto é do Conselhão. Ninguém é chamado pro Conselhão à toa. Então o Felipe Neto tem que honrar esse convite. E lá tava ele, passando vergonha. Sobre Lula e o tal hotel de 95 mil. Esse papo sensacionalista se repete há décadas. Praticamente todo presidente se hospeda em hotéis de alto luxo por diversas razões, principalmente segurança. Já Bolsonaro esbanjou muito com hotéis de férias, com dinheiro público. Tem certeza, Felipe Neto? Em 4 anos, ao redor do Brasil, pagando toda a equipe, seguranças, etc, e tudo mais. E tava tudo aí nesse custo. Viagens pelo Brasil inteiro. É meio complicado, né? Aí o Felipe Neto é engraçado. Ele deixa até o link para a matéria que ele coloca ali, ó. Bolsonaro gastou 1 milhão e 460 mil em um único hotel. É a tese do Felipe Neto. Você vai ler, né? Fonte 1, fonte 2, que é a matéria da Terra. Todos os gastos são checáveis e públicos. Ver um bolsonarista falar de gasto com hotel é uma verdadeira piada. Tu vai ler a nota do Terra, né? Ao longo dos 4 anos, o estabelecimento recebeu 1,46 milhão. Consultas na internet mostram que as diárias variam de R$ 436 em promoção a 960. Assim, considerando o valor médio de 500, o montante seria suficiente para 2.900 diárias. Mas daí, óbvio, contemplando todo mundo, toda a equipe, né, nessa determinada localidade. Aí você vê o Felipe Neto quer justificar a festinha da coroação do rei Carlos, como é que o Lula chama, né? Que, a priori, segundo o Felipe Neto, né, o hotel de 95 mil, ele quer comparar isso com os gastos de 4 anos de governo Bolsonaro. 4 anos com o final de semana. Vamos lembrar umas coisinhas. Só que antes, quem trouxe a história dos 95 mil reais foi a Bandeirantes. O governo Lula, gente, não está gastando tudo isso no quarto, né? A gente não sabe quantos quartos são. Tudo bem. Retratação. O grupo Band divulgou que o preço da diária do quarto de hotel em Londres, onde o Dilma se hospedou, poderia chegar a 95 mil. Mas uma fonte do governo informou que não passou de 40 mil reais. Não passou. Foi mais ou menos assim, uns 37 mil. Tá barato demais. Tá barato demais. Eu não sei quantas pessoas o levou, mas não seria interessante? Porque você pensa assim, ó. Se o Lula levou 10... Se alugou, né, 10 quartos. Ele falou, a Bandeirantes levantou a possibilidade de ter fechado o andar. Se o andar tiver 10 quartos, 10 a 37, é 370. Foi uns 5 dias passeando, rapaz, dá 1,5 milhão. Com 4 dias dá quase isso, né? Então talvez a história do Felipe Neto, aí Bolsonaro gastou, talvez o Dilma gastou em um único final de semana, né? O Felipe Neto não faz matemática. O negócio dele é jogar informação solta, porque petista não lê, e quando lê não entende. E ele assina. O petista é assim, ele pergunta pro outro: essa postagem aqui tá defendendo o Lula? Tá, então vou curtir. Se o cara falar que tá e não tá, ele curte mesmo assim, porque ele confia que ali é tudo um jogo para ajudar o Lula. Esse é o principal objetivo. E é o que o Felipe Neto tava falando de Bolsonaro. É sempre bom lembrar, porque não faltaram vídeos. Primeiro você vê: Bolsonaro disse hospedar de graça e critica Lula por hotel. O presidente ficou em hospedaria militar custo zero no Maranhão. Aí cita petista por dormir em acomodação com diárias de até 6 mil reais em Brasília. Isso aqui já era normal, né? Isso aqui foi ano passado. E esse tipo de vídeo, Bolsonaro mostrando suas instalações, era a coisa mais corriqueira do mundo.
Qualquer viagemzinha ele mostrava lá como é que estavam as coisas. Aí você fala, mas isso aqui é no Brasil? Aí o Lula, eu nunca vi o Bolsonaro ficar numa base militar no exterior. Porque é mais complicado. Só que no exterior, a gente já tinha comentado no vídeo de ontem, existem as embaixadas. E aqui você está vendo o Bolsonaro pego no flagra. Um vídeo de 1º de novembro de 2021. Bolsonaro hospedou-se na Embaixada do Brasil em Roma para economizar com o hotel. Isso que o Felipe Neto nunca vai mostrar. O papel do Felipe Neto enquanto membro do Conselhão é passar pano, passar pano. E alguém, por favor, acorde ele, porque quando eu comecei a gravar era 7h pouca da manhã do domingo e ainda não tinha a defesa dele do que estava acontecendo. Então, Felipe Neto aí, pelo amor de Deus, bora acordar, bora trabalhar, que o Lula tá precisando de você. Mas vamos que vamos. Continuando, isso aqui parece um pouco hipócrita do Dilma. Ele tá lá na sua entrevista coletiva em Londres, falou que tá muito preocupado com Assange. Assange, para quem não sabe, é aquele cara lá dos primórdios, junto lá com o Snowden, divulgando as informações no Wikileaks, mostrando lá, inclusive, que governos estavam espionando outros governos, etc e tudo mais. E aí o Lula disse que é uma vergonha que um jornalista que denunciou falcatruas esteja preso. O Leonardo Coutinho, eu não coloquei aqui, mas se você for no Twitter dele você encontra, ele compartilhou um vídeo do Dilma em sua viagem para Portugal, semana retrasada, eu acho, onde questionaram para ele sobre a falta de liberdade de expressão, inclusive com alguns jornalistas sendo perseguidos, em alguns países que ele apoia publicamente, né? E aí o Dilma fala, não, mas vejam só, existe a autodeterminação dos povos, você não pode criticar o Oriente, porque cada um acha o jeito certo de viver, lá eles acharam o jeito deles, estão quase se tornando a maior potência do mundo. Então você vê, o cara é um poço de hipocrisia. O Verdivaldo, Glenn Greenwald, até pegou isso daqui para postar em suas redes sociais falando o seguinte, olha que engraçado, o Lula defende o Assange lá fora, enquanto aqui no Brasil está trabalhando pelo pele da censura. É a hipocrisia da turma da esquerda, né? Que para um brasileiro já se tornou algo normal que não deixa a gente tão surpreso. Aí eu falei para vocês que tinha uma thread interessante, na verdade, 2 pequenas threads, né? Que eu juntei tudo numa coisa só, do Pedro Burgos, que é professor do INSPER, picanheirozinho, né? E aí ele comenta sobre a tal história do Google. Para vocês verem como é ridículo tudo que está acontecendo, ele inclusive usa assim, algumas palavras engraçadas para se referir principalmente sobre a Rede Globo, a Mônica Bergamo, e que por sinal foram as 2 notas que trouxemos ao longo do vídeo de ontem. Aí o Pedro Burgos fala assim, ó, há possivelmente centenas de milhares de páginas indexadas no Google, ou seja, colocando no mesmo texto como a notícia, esses nomes próprios à palavra corrupção. É bem mais comum vê-los juntos de... É bem mais comum que vê-los juntos de coroação. Parece-me normal que o Google faça isso, não? Ele coloca ali, ó, 3 prints. Valdemar Costa Neto, coroação. E o que é que o Google recomenda? Valdemar Costa Neto, corrupção. Depois ele coloca Maluf, coroação. E o Google diz, Maluf, corrupção? Depois ele bota Fernando Collor, coroação. E o Google aponta Fernando Collor, corrupção. Ou seja, foi o que a gente comentou ontem. Políticos como um todo, é muito mais fácil você encontrar uma matéria falando desses políticos associados a alguma coisa ligada à corrupção do que coroação. Então, por quantidade, por busca, por relevância, o algoritmo às vezes pode falar, pô, será que ele não quis falar corrupção? Corrupção, coração, é similar, né, a escrita. Mas vamos lá. Vejo pessoas aparentemente inteligentes, e elas são. Elas fazem isso de caso pensado, sugerindo que um projeto de lei que obrigaria o Google a fazer algo sobre isso. Mas qual a expectativa? Proibir sugestões? Limitar o autocompletar? Banir as autocorreções? Se isso significa o iPhone parar de trocar o I pelo E, eu topo. Tá sendo irônico, né, para comentar sobre o Felipe Neto, a Mônica Bergamo, a turma do Globo. Ele coloca o Felipe Neto, né? Ele fala, ó, fazia tempo que não via o nome do André Janones.
sintomático que ele apareça na minha timeline recomendando um factoide para confundir as pessoas. Tinha muito tempo que eu não vi o Janones. Quando ele volta, é com fake news. É a postagem do Felipe Neto falando que o Janones avisou pra ele. Janones não mente, né? Tá bom. Aí ele diz, ó, neste momento, o fake news que o Janones criou e divulgou com o apoio do Felipe Neto está aqui, né? Aqui está na home do jornal O Globo, em destaque. Nem me surpreendo mais com a picaretagem. Isso aqui me deixou surpreso. Rapaz, o professor do INSPER, picanheiro, chamando a Globo de picareta. Pesado, viu? Corajoso. Aí ele coloca aqui um exemplo, né? Pra você ver. Trouxe a thread inteira, sem pular nada. Colocou ali Bolsonaro forno e aí tá lá o Google, ó. De brincadeira, né? Aquele nome é com a letra C, né? Negócio de chifre. Aí depois ele volta. Porque ele ficou puto. Não basta a Globo dar aquela lacrada com aquela notícia. A Mônica Bergamo também, a gente vai mostrar aí daqui a pouco. Só que a Mônica Bergamo ainda transcendeu. E aí vários outros veículos também fizeram questão de relatar, né? A não notícia virou notícia, porque é um fato absurdo. Ele diz, ó, isso aqui é absolutamente patético por parte da imprensa. Em outros tempos, jogar uma dúvida ou polêmica sobre algo que é muito facilmente explicável pela ciência seria chamado de negacionismo. É a coisa mais simples do mundo entender como um algoritmo funciona. Aí ele pega a Mônica Bergamo. Ela transcendeu. Google associa Lula à corrupção e Bolsonaro a coração em pesquisa sobre Rei Charles. Meu Deus, a gente comentou exatamente sobre essa nota ontem. Não tem nem a palavra Rei Charles. Onde é que tá ali? Tem nada. Tem a palavra coroação. Ele diz, ó, como bom telefone sem fio, a mentira vai aumentando a cada mensagem. Aqui, a nobre colunista fala que o Google faz associação na busca sobre Rei Charles, o que é patentemente falso. Mas até naquela carimbada aqui, né? Saudades. Carimba que é fake news. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? A gente carinha que é o professor do INSPER falando. Aí, olha como é as coisas. Agora vem a lavagem de dinheiro? Não. A lavagem de informação. Paulo Pimenta, ministro da SECOM. Importante. Em meio à agenda apertada dessa sexta, um assunto não pode passar batido? O erro do Google? O erro, viu, gente? É o erro. É grave que o algoritmo do Google, que detém 96% das buscas da internet, sugira o termo corrupção quando se pesquisa coroação. Apesar da confirmação do erro por parte da empresa, o fato é que algoritmos precisam ter regras. A regra do PT vai ser escrita pelo Felipe Neto. Você pesquisou qualquer coisa, você tá assim, ó, nossa, estou com dor na lateral superior, meu central, distal aqui da barriga. Né? O que seria isso, Google? Primeiro site, PT oficial. Segundo site, Lula livre. Com as matérias, né? Porque Lula é o melhor presidente do Brasil. Você fala, meu Deus, estou com dor na barriga, o que tem a ver? Você faz o L, tá tudo resolvido. A resposta. Terceiro site, quem sabe, é a conta da Miriam Leitão. Vamos controlar o algoritmo. Aí o Pedro Douglas fala, ó, olha o fluxo. O gerador de fake news, né, que conta com simpatia da imprensa, não é o Janones sozinho, né? Mas bota ali, é replicado por influenciador ligeiramente mais limpinho, o Felipe Neto. Aí a fake news vira polêmica nas redes ao ser noticiada pela imprensa e com a mentira devidamente lavada e institucionalizada, o governo pega carona. Você vê, o cara é professor, o cara dando aula como o PT mente com apoio da imprensa. Sensacional isso daqui. E aí, por fim, ele trouxe até inteligência artificial para ver se pensa pelo PT, porque o PT não pensa. Aí bota assim, o bônus, a exceção do ex-presidente aqui, o conhecimento do GPT-4 anterior à posse de Lula. Ou seja, né, essa inteligência artificial, o ponto até onde ela aprendeu com a internet foi antes da posse. Se eu não me engano, acho que terminou em 2021. A informação que existe disponível para, né, como eu posso falar,
servir de base para inteligência artificial, que tem depois de 2021, eu acho que o ChatGPT ele não pegou. Posso estar enganado na data, mas com certeza é antes do Lula tomar posse. Ele diz, ó, a resposta do ChatGPT 4 é superior a todos os textos que li na imprensa. E, gente, uma coisa é certa. Depois que você ver isso daqui, precisaremos, em nome do Brasil, criar um projeto de lei para proteger os petistas da extinção. Porque o ChatGPT pode tomar o trabalho de qualquer petista, até os da imprensa, que você acha que é um pouco mais inteligente. Você vê, ó, o Pedro Burgos fez a pergunta assim, ó, o ChatGPT, inteligência artificial. Eu fui buscar no Google por, aspas, né, Lula coroação, esperando encontrar resultados da presença de Lula na coroação do príncipe Charles. Mas o Google sugeriu uma busca por Lula corrupção. O que pode ter acontecido, ChatGPT? Explique, olha só, ainda deu tamanho, 2 parágrafos em linguagem jornalística. Lá vai a inteligência artificial. São Paulo, um usuário da internet, relatou recentemente uma curiosa ocorrência ao buscar informações sobre a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na coroação do príncipe Charles. Você vê, ó, como as informações do ChatGPT estão defasadas. Ele se refere ao Google ainda como ex-presidente. Ao invés de encontrar os resultados esperados, o Google sugeriu uma busca relacionada a Lula corrupção. Especialistas em algoritmos de busca e em linguagem natural explicam que essa situação pode ser resultado de um fenômeno conhecido como viés de confirmação, em que os sistemas de inteligência artificial são influenciados pelos padrões de busca e preferências dos usuários, levando a sugestões menos relevantes ou distorcidas. Para entender o ocorrido, é importante lembrar que as ferramentas de busca como o Google utilizam algoritmos complexos que levam em consideração fatores como popularidade, relevância e comportamento dos usuários. Neste caso específico, é preciso que as palavras-chave Lula e corrupção tenham sido associadas com frequência em pesquisas anteriores, fazendo com que o algoritmo as relacione automaticamente, mesmo em uma busca com outras intenções. A equipe do Google, assim como outros desenvolvedores de motores de busca, trabalham constantemente na maioria desses algoritmos para reduzir o impacto do viés de confirmação e entregar resultados mais precisos e relevantes aos usuários. E o ChatGPT já pode tomar o lugar da Mônica Bergamo. A Folha de São Paulo está gastando o salário sem saber. Que continue assim. Não queremos ver a Mônica Bergamo na EBC, que se for demitida, vai ter briga com Marcos Uchoa. Então deixa ela quieta na Folha de São Paulo. Não demita. Essa é a imprensa brasileira. Aí, vindo lá para a questão da PL 2630. Olha que bacana. Olha a hipocrisia da turma do Felipe Neto, né? Que ele é basicamente um membro do governo. Já tá quase lá. Se gritar, né? Lula recebe um cargo. E sabe na Secom, né? Mas tá ali, ó. Lula e ministros bloquearam críticos em contradição com o PL. Como assim contradição? O projeto de lei, apoiado pelo governo, entende que perfis de autoridades são de interesse público e não devem ter restrições. Se o PL 2630 fosse aprovado, um perfil, né, de uma figura pública, deputado, presidente, governador, senador, etc., não pode bloquear ninguém. Não pode. Não pode bloquear. Mas não foi isso que aconteceu, né? O bloqueio de usuários nas redes sociais, prática que passaria a ser proibida para autoridades se o PL 2630 fosse aprovado, ocorre entre ministros e já foi usado pelo Dilma, né? O painel identificou bloqueios de usuários feitos pelo Dilma e mais 5 ministros pelo menos. O Haddad, Márcio França, Silvio Almeida, Paulo Pimenta e Flávio Dino. Os dois últimos participaram diretamente das articulações para aprovação do projeto de lei e tomam decisões que vão, né, de encontro ao que eles defendem. Por meio da Secom,
Lula declarou que perfis foram bloqueados antes da posse como presidente. Mentira, tem gente bloqueada ontem. Gente que eu vi lá postando no Twitter. Você vê aí, devido a ofensas, discurso mentiroso e difamatório, cabe destacar que o presidente sempre seguirá a legislação vigente. O painel identificou ao menos 2 casos, no entanto, de pessoas que disseram em 2023 terem sido bloqueadas. Dilma, mente, Dilma, que a internet tá aí pra desmentir. Nem a Folha tá aguentando mais. Paulo Pimenta afirmou ter bloqueado somente perfis identificados como robôs ou disseminadores de conteúdos criminosos. Deve ser os perfis estavam divulgando os crimes, né, do passado aí de uma turma que o Paulo Pimenta não quer que a turma compartilhe. Nem a Folha aguenta mais. Dê espaço só pra falar, vai, passa vergonha aí. A assessoria de Márcio França disse o direito à livre manifestação é pleno, contudo, incompatível com qualquer expressão de ódio, violência ou ameaça, indícios que representam crimes na legislação brasileira. O Silvio Almeida e o Haddad não responderam. Né? E o Flávio Dino veio na mesma linha que ele... Só as pessoas que cometem crimes de ódio. Confia nessa turma. Ainda sobre o PL 2630, o Orlando Silva tá assumindo que pode tirar aí, né? A questão de dar dinheiro pra Globo. Pode tirar. Isso não é à toa. Vão querer colocar, possivelmente, na semana que vem, naquele requerimento de urgência da Jandira Fegali. Então, porque a PL 2630 já tá deixando até em banho-maria. Perguntaram pra ele, no evento aí da 3i, que estava sendo, inclusive, patrocinado pela Oak Foundation, que a esquerda no passado acusava de ser, né, um dos braços do imperialismo, né, que era a turma dos Soros, etc. Tudo mais. Agora todo mundo junto. Quem poderia imaginar? E aí fala assim, o deputado não quis prever a data, não fala sobre data, só quem fala é o Lira, etc. Tudo mais. O Lira não tá aqui, o Lira tá viajando. Então, por hora, o 2630 também em banho-maria. Mas essa turma não brinca em serviço. Na primeira oportunidade, pauta até de madrugada para votar se for necessário. Outro assunto, pelo terceiro dia seguido, quero comentar com vocês. A nota de ontem já falei, ó, gente, essa nota só chamou minha atenção, que foi o seguinte, o jantar que teve do Padilha, com Eduardo Braga, o Renan Calheiros, o Jacques Wagner, para falar da CPMI, falou, não sei se vale a pena fazer mais, né, a CPI também é assim meio chata, já tá se comentando, né, quem sabe nem faz. E eu falei, ó, isso aqui eu ia achar que era maluquice. Mas como eu vi aquela nota do Brasil 247, de uma senhorita que já fez parte, né, de governos picanhescos no passado, eu falei, ó, isso aqui chama minha atenção. E agora ontem, a Folha de São Paulo solta mais uma nota na mesma linha, falando que a CPI de 8 de janeiro perde tração e tem data de instalação incerta. Fora que assim, 2 semanas, agora tá falando que tá incerto. Aí fala que a CPI, do dia 8, sofreu um esfriamento, mesmo antes do início, e 10 dias após sua criação, ainda não tem uma data definida para ser instalada de fato. Aí diz, de um lado, partidos mais alinhados ao governo vão ocupar a maioria das cadeiras e argumentam haver temas bem mais relevantes a se tratar. Do que é um acontecimento, que é objeto de extensa apuração da PF, Ministério Público, Judiciário. Do outro lado, oposicionistas, que serão minoria na comissão, já afirmaram considerar a CPI do MST como potencial foco mais promissor de desgaste ao governo. Aí disse na última sexta, né, o Pacheco deu aval para o andamento da CPI, etc, tudo mais, para tirar do papel. E na decisão, o Pacheco ainda confirmou duas manobras que ajudam Lula a ter maioria a seu favor no grupo, né? Quem poderia imaginar? Sob reserva, parlamentares avaliam que, com a oposição sem força e um governo preocupado com outras batalhas, a CPI perde importância e pode demorar para ser instalada oficialmente. E aqui, eu não acho que ela pode demorar porque a oposição não quer, que a direita não quer, etc, tudo mais, ou vai fazer um acordo, nem nada. Eu acho que é o seguinte, acho que o Dilma tá tentando ter uma maioria para ir protelando, né? Vai ter algum evento. A CPI vai acontecer. Eu não vejo que ela não saia do papel. Eu acho que ela vai sair. Vamos botar uma galera ali, outra, mas, sabe? Vai ficar naquela depois. Tô sentindo que o governo vai tentar acabar com a CPMI o quanto antes. E vão fazer de tudo para não trazer nenhum tipo de convocação
que possa melindrar. Mas acho que vai ser muito difícil. Muito difícil. A expectativa é que membros da CPI sejam indicados na próxima semana e sua instalação aconteça na outra. Mas já há quem admita que o grupo nasce sem importância ou pode até não nascer. Reflexo disso, a escolha dos postos de relator e presidente não tem gerado muita disputa no momento. Mesmo Renan Calheiros vem dando sinais de que não tem mais interesse na relatoria, e saíram realmente algumas notas sobre isso nas últimas semanas. Que olha assim, não sabe se vale a pena ir ou não, etc. Mas Otto Alencar está na CPI da pandemia, né, tropa de choque do Lula, entende que enquanto a CPI da pandemia era necessária, essa está meio fraca, meio sem graça. Minha opinião é que ela perdeu espaço e tempo para ser instalada. Ele diz que, assim, me parece que me houve, né? Eu não sei se ele falou realmente assim, foi escrever errado, mas assim, que houve um arrefecimento. Então parece que a turma do desgoverno vai tentar fazer de tudo para parar essa CPI, ou pelo menos não dar muito gás nela, né? Não deixar crescer demais. Eu acho que vai acontecer, acho que vai ter alguns embates, e eu acho que o medo do governo é exatamente esse. Por mais que em tese, esses embates possam ir para cima de Bolsonaro e seus apoiadores, etc, tudo mais, as coisas não estão boas para o Lula. Não estão boas mesmo. A economia está em frangalhos. A coisa no Brasil tá ruim. E uma CPI como essa, a imprensa dando destaque, as agendas do governo, etc, tudo mais, elas não vão sair mais de jeito nenhum. Eu acho que essa é, no primeiro momento, a maior preocupação do Dilma e seus amigos. Mas vamos lá. Falei para vocês que essa nota já é meio estranha, chamou minha atenção, mas o estranho mesmo vem agora. Jair Messias Bolsonaro sendo espécie de defendido, assim, entre aspas, pela esquerda, né? Pela esquerda falando, ó, perseguir o cara vai dar errado. E fala com todas as vezes, estão perseguindo ele. Mas vamos por partes. Bolsonaro estava no evento do Pele Mulher e com toda a humildade. Você pode falar o que for, mas o cara é relativamente humilde. Com todo o apoio que ele tem, toda a popularidade que ele tem, todos os números que ele apresenta, engajamento, etc, tudo mais, com a quantidade de votos que ele teve, ele podia falar com todas as letras. Não, tô aqui, eu tô aqui, a gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo, etc, tudo mais. E tá assim, ó, o Bolsonaro salientou que enquanto estiver vivo, sempre será uma alternativa. Querendo se colocar como alternativa? Não, pode ser uma alternativa. Juntos, nós resgatamos muitos valores no nosso país, entre eles o amor à pátria, a defesa da família, e fizemos uma excelente política internacional. Sua morte coloca um ponto final nas nossas vidas, e enquanto ela não chegar, estaremos à disposição para sermos uma alternativa política. Tá aí, tá de boa. E coloca uma alternativa, já batendo no pé e fala, não, a gente vai estar aí, vamos com tudo em 2026. A nota que eu falei para vocês, que eu acho que a imprensa ficou meio chateada. Bolsonaro tinha o hábito de apagar até o ok em conversas ao celular. Não presta atenção nas justificativas, que aí já é raiva. É raiva do Guilherme Amado. Mas olha as informações. Paranoico. Bolsonaro tinha o hábito de trocar de celular com frequência, desde que passou a ser assombrado pelo famoso telefone do Bebiano, que a existência até hoje não é certa. Mas não só. O ex-presidente é obsessivo em apagar as mensagens que troca. Até breves ok, quando responde ao interlocutor, são deletados. Tá, mas isso significa o quê, né? Que não acharam nada até agora? É isso? Nos meses em que passou em Orlando, Bolsonaro foi além. Praticamente não usava aplicativos de mensagem. Meu Deus. Frustrou o plano, né? Queriam pegar o celular do cara pra quê? Agora a gente vai achar tudo. Acharam lá uns vídeos, no máximo, né, impróprio para menores, né? Bolsonaro aí descarado. A mulher nem deve saber os grupos que recebeu, os vídeos que recebeu no WhatsApp. Foi o máximo que achou. Aí vai mostrar, esse vai ser o furo do ano no Brasil. É uma piada isso aqui, né, gente? O que tá acontecendo? Então, passa uns dias, dá vontade até de rir, de nervoso. Essa nota, os 2 primeiros parágrafos, o cara fala o seguinte, né, que o Guilherme Amado, que antigamente, na época da Lava Jato,
se comentava muito sobre, tipo assim, quando uma pessoa meio que já sabia que ela ia ser alvo, então você tinha que impedir que a pessoa soubesse, porque quando ela sabia, ela se apagando tudo, etc, tudo mais, PPP, tererê. E aí o Guilherme Amado disse que não, conversando com a Polícia Federal e tal, como o Bolsonaro meio que já achava que podia ser alvo, então dificilmente iam achar alguma coisa só dele. Ou seja, né, acho que o Bolsonaro não tinha nada pra esconder. E aí a turma tá procurando alguma justificativa pra falar que não, que o Bolsonaro é paranoico. Tá vendo? É porque ele escondeu. Não é que não tinha, ele que escondeu. Ele escondeu, ele apagou. Ele apagou tudo, apagou todos os rastros. Beleza, 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 beleza. Vamos esperar pra ver o que eles vão revelar sobre Bolsonaro, né? Mas enquanto isso, estava eu aí perambulando pelas redes sociais da esquerda. Sempre gosto de fazer isso para saber o que eles andam falando. Às vezes é importante. E dessa vez eu acho que foi muito importante. Eu tinha visto umas coisinhas e um amigo meu também tinha me alertado. Falou, rapaz, tu viu a última participação do Rui Costa Pimenta no Brasil 247? Eu falei, rapaz, não vi não. E aí eu falo para vocês, assim, é porque assim, beleza, né? Eu tenho que ir atrás de informação, reunir material, etc, tudo mais. Às vezes eu acabo assistindo mais coisas da esquerda do que da própria direita, porque da direita, meio que eu já sei o que todo mundo vai falar, né? Eu já vi a notícia, formei minha opinião. Aí eu tava vendo lá a discussão do Rui Costa Pimenta com o Atush. O Atush fica assim meio desconcertado ao longo de todo o programa. E a grande parte da conversa, ela é centrada sobre o que a esquerda precisa fazer. A coisa não tá boa, a coisa tá ruim. Eles confirmam assim, todas as letras. O Rui Costa Pimenta chega a falar assim que o Estado brasileiro está falido. A Tuxa fala, não, Rui, não fale isso, Rui, não fale isso. Ele saiu na rua. Olha a quantidade de comércio que está fechando. Acordem, saiam da bolha. A Tuxa fica assim, né, cara, meio de bocó. E, além disso daí, né, esse papo já chega nesse ponto que ele tá falando, que o Lula tem que fazer, tem que trabalhar, tem que entregar resultado, e se não entregar, vai dar ruim. E aí ele comenta isso daí, que começa a discussão, porque esse texto do Rui Costa Pimenta, ele reverberou bastante na esquerda. A direita não lê essas coisas, né? Como se fosse a esquerda também, né? A esquerda não lê os textos de opinião, comentários, análises da turma da direita. Então, essas bolhas bem que falam entre si, né? Alguns setores, mas a gente tá aqui para ver o que eles estão discutindo internamente. Aí tá ali, ó, 25 investigações. Por que os processos contra Bolsonaro não são um caminho? Não é por aí. O ex-presidente da República teve seu celular apreendido na última quarta-feira, publicado no dia 5. Aí começa assim, ó. Acontece que o que está em jogo no momento não é uma investigação séria sobre a idoneidade de Bolsonaro. Até porque a idoneidade de alguém é a última das preocupações da Polícia Federal e do Judiciário brasileiro. Você vê que o cara já chega assim, virado no giraia. Independentemente da validade ou não das acusações que estão sendo dirigidas ao ex-presidente, é notório que há um plano em curso para sabotar a sua participação no regime político, né, para tirar Bolsonaro do jogo. Em outras palavras, Bolsonaro, neste momento, está sofrendo uma perseguição judicial por parte do regime. Aí ele fala o seguinte, para não entrar no mérito das acusações, o que demandaria uma longa análise da conta de Bolsonaro nos últimos anos, coisa que não é possível ser feita com as informações que já foram tornadas públicas, o caráter persecutório das investigações contra o presidente pode ser apontado em dois aspectos centrais. Ele está falando, ó, para entrar no mérito da situação, você vai ter que pegar caso a caso, PPP, para falar se isso é válido ou não, se isso é motivo de perseguição ou não. Você vai me falar, bom, questão do cartão. Você tem que explicar o que é, para entrar em discussão, isso é ou não é perseguição? Não. Mas ele fala o seguinte, eu tenho dois pontos centrais para justificar a tese que Bolsonaro está sendo perseguido. Olha o que ele disse. Em primeiro lugar, Bolsonaro não é alvo de apenas uma investigação, mas de 25. Um número espantoso, que mostra uma determinação do Estado em encontrar alguma coisa contra ele. Gente, olha só, se tivesse alguma coisa robusta pra valer, falar, ó, pegamos. Bolsonaro
Não é que achou um botão aqui na camisa, né? A gente tem uma foto tua maquiado. Estamos com tua foto maquiada igual Vera Verão, Bolsonaro. E agora? Não. 25? Só uma condenação já basta. 25? É um ponto. Eu acho que o Rui Costa Pimenta não tá reto isso aqui não, né? Ele diz um número espantoso, bicho. Coisa que não é visto normalmente. Por mais suspeita que seja a pessoa. Fernando Henrique Cardoso, homem que mais entregou empresas brasileiras aos capitalistas estrangeiros, nunca foi tão investigado. Sérgio Moro, que foi pego com as calças curtas, conspirando contra um réu na época, que era juiz, tá ileso, atuando como senador. As 25 investigações não podem ser explicadas somente pelo caráter mais ou menos criminoso da trajetória de Bolsonaro, mas sim, segundo o Rui Costa Pimenta, porque há um claro interesse em utilizar o judiciário para persegui-lo. Aí ele continua. Um exemplo colocará bastante luz sobre o caso. E aqui para você ver que é um cara da esquerda que tá falando isso aqui, meio esquerda para valer, porque ele bate na tecla, ó. Hoje nem a imprensa, nem o Ministério Público falam sobre qualquer processo contra o Lula. No entanto, na época em havia um interesse explícito em tirá-lo das eleições de 2018, bem como diminuir sua influência sobre o regime político, não paravam de aparecer acusações e, com elas, novas investigações. Até o tablet de seu neto em 2016 foi considerado suspeito e apreendido pelo Moro. Você vê, ó. Pra ele, Lula, nada que aconteceu foi justificado. Nada, zero. Uma coisa é você falar que passou no ponto aqui, passou no ponto acolá, etc. Mas o Rui Costa, ele tá convicto que tudo com Lula foi injusto. O segundo aspecto que transparece a perseguição é o fato de que as investigações são, em geral, assim como no caso do Dilma, sobre coisas absolutamente sem sentido. Bolsonaro, por exemplo, está sob investigação, porque em 2014 teve a história com a Maria do Rosário do ela não merecia. Ela não merecia ser, você sabe o que é. Gente, olha só. Precisa de uma investigação. Vai investigar o quê, gente? Onde Bolsonaro comprou o terno? Vai investigar o que mais? O shampoo que ele usou naquele dia? O fato tá determinado, tá público. Todo mundo viu. Foi em 2014. Sabe o quê? Uma fala agressiva, obviamente, que merecia despertar uma reação dos parlamentares de esquerda, que na época não fizeram nada, apenas ficaram assistindo o circo pegar fogo. No entanto, não passaram de meia dúzia de palavras, coisas que não poderia jamais ensejar um inquérito. Seria o mesmo que abrir investigação contra 40 mil torcedores em um estádio lotado que insultassem a mão de um árbitro de conduta duvidosa. A Rui Costa Pimenta vai, né? Outro caso que chama bastante atenção é a questão da pandemia. Incontáveis crimes foram cometidos neste período que poderiam resultar em investigação séria. E ele fala assim, ó, mas se assim fosse, os prefeitos, governadores também mereciam estar atrás das grades, visto que deixaram o povo morrendo de fome, vulnerável, né, o que estava acontecendo no transporte público e desamparado. Isso daí Bolsonaro não deixou não, né? Criou o Auxílio Brasil, lutou pela liberdade. Fora a questão dos respiradores, né? Se for investigar pra valer, aí a gente vai ver que vai parar na cadeia. Como a investigação séria não é possível, pois tiraria o caráter exclusivo da perseguição, os motivos que podem levar Bolsonaro ao banco dos réus, ele desincentivou as pessoas, né, a usar máscara. Bolsonaro, vocês conhecem bem. Outra investigação da qual Bolsonaro é vítima é a de interferência na Polícia Federal. A grande prova seria uma reunião ministerial em que Bolsonaro diz para o Moro que não iria deixar o órgão investigar os seus filhos. Isso, no entanto, se deu em um contexto muito claro em que Bolsonaro se mostrava desconfiado com a atuação da Polícia Federal. Tratava-se, portanto, de uma questão política bastante razoável, visto agora que a Polícia Federal está sendo mobilizada para as investigações contra o ex-presidente. Bolsonaro, inclusive, mandou aquela mensagem pro Moro, que o Moro fez divulgar, né? Bolsonaro manda o nosso protagonista e Bolsonaro disse que estava questionando quem está vazando as informações para o antagonista? Quem, Sérgio Moro? Olha aqui um exemplo.
E o Rui Costa ainda fala, foi a Polícia Federal também que, mesmo sob o governo do PT, executou todas as loucuras judiciais que resultaram na prisão de Lula. A perseguição a Bolsonaro cumpre um papel semelhante àquela que fizeram contra o Lula. Bolsonaro não representa os mesmos interesses que o setor dominante da burguesia. Isso aí ele tá certo. Bolsonaro não representa. E por isso está travando uma luta com o objetivo de pressioná-lo, uma luta que poderá ter como consequência a impossibilidade né, de se candidatar. As razões de perseguir um, no entanto, são diferentes do outro. São. Aqui você vê como o Rui Costa viaja. Você vê que o cara realmente é um cara de esquerda. É um apoiador. Quem tá escrevendo isso daqui é um apoiador que se o Lula der capim estragado, ele come. Não precisa ser capim do bom, não. Até o estragado ele come. Ó. Lula é um representante direto do movimento operário e popular. Uma figura que tem um potencial de mobilizar as massas e assim desestabilizar o regime. O Lula é o regime. O Lula é o regime. Que desestabilizar, cidadão. Oferece, portanto, um perigo gigantesco à dominação da burguesia ao país, uma vez que os planos dos capitalistas vão completamente de encontro aos interesses das massas. Plano capitalista, olha o conselhão, Rui Costa. Olha quem tá no conselhão. Acorda pra vida, cidadão. Mas depois ele volta. Bolsonaro, por outro lado, representa setores da classe média, da média burguesia brasileira, bem como alguns setores da alta burguesia. É, portanto, um político burguês, agora vem o mas que apresenta algumas contradições com setores mais pró-imperialistas da burguesia. Olha agora. Essas contradições não só oferecem um obstáculo para a realização da política do imperialismo, o que o Rui Costa chama de imperialismo aqui, leiam como globalismo. Rui Costa chama o movimento globalista, que vocês tanto conhecem, de imperialismo. Sabe? Esses organismos internacionais que vêm, tocam terror, etc, tudo mais, ele chama de imperialismo. Ele tá falando, ó, Bolsonaro, ele é um obstáculo para a política globalista. Como também ajudam Bolsonaro a ter um respaldo popular, um apoio de dezenas de milhões de pessoas que lhe dá uma maior independência política. Por mais que Bolsonaro seja preferível a Lula pela burguesia, não, Rui Costa. Pois não passaria pela cabeça de Bolsonaro, por exemplo, reestatizar a Eletrobras ou peitar os Estados Unidos da política externa? O Lula peita? A relativa independência de Bolsonaro é ainda assim um problema. Como foi visto? Na votação do PL 2630, onde os políticos ligados a Bolsonaro se recusaram a endossar o projeto pró-imperialista, ou seja, um projeto globalista de controle. O Rui Costa foi um dos grandes críticos dentro da esquerda, falando: vocês vão enriquecer a Rede Globo. Esse é um projeto que, se no passado só quem mentia era a Globo, e a mentira foi democratizada com as redes sociais, agora qualquer um pode mentir, vocês estão querendo devolver o monopólio da mentira para a Rede Globo. Houve na esquerda quem comemorasse a operação deflagrada contra Bolsonaro, né? Tá um passo da prisão, previu um articulista. Esses setores partem de um raciocínio deveras simplório. Se Bolsonaro é um inimigo político, e de fato é, tudo de ruim deveria acontecer a ele, e tudo de ruim que acontecer para ele vai ser bom para a esquerda. O que não leva em consideração, no entanto, é que o arquiteto por trás da perseguição a Bolsonaro não é a esquerda, nem alguém que quer beneficiar a esquerda. Ele diz que a velha direita tradicional, representada, lê aí o nome, né? Além da Rede Globo, do PSDB, os mesmos que organizaram a confusão de 2016 no Brasil. A perseguição política é, em primeiro lugar, ineficiente. E o caso do Dilma mostra isso claramente. E você realmente vê, o Lula ficou preso. E quando ele saiu, ele continuou com, pelo menos, o apoio da própria esquerda. A esquerda, o fato de você prender o Lula fez alguém da esquerda deixar de votar no Lula? Não, vou votar agora na Simone Tebet. Votar agora no, sei lá, Marina Silva? Ciro Gomes? Não. Você viu alguma coisa? Não. O Lula continua sendo o pé da esquerda. E o Costa está falando exatamente isso. É ineficiente. Em segundo lugar, levará ao fortalecimento da direita tradicional dos setores ligados ao imperialismo. Você vai tirar Bolsonaro, né? Você vai abrir espaço.
porque vai ter que ter um sucessor. Beleza, o Bolsonaro pode direcionar ali os votos dele e falar, igual o Lula fez, não, vai ter o Haddad aqui, etc, tudo mais. Muita gente vai votar. Mas, querendo ou não, abre o espaço para a terceira via, que é a força social mais organizada e mais poderosa no campo adversário, capaz de atingir a esquerda muito mais duramente que Bolsonaro em si. Isso é que a gente comentou. Eu falei com vocês, saíram alguns editoriais no Estadão, editorial do Globo. Eu falei, ó, no dia que declararem Bolsonaro inelegível, coitado do Lula, será abandonado. E eu falei, quem não quer Bolsonaro inelegível é o Lula. Porque Lula sabe que se Bolsonaro não tiver no jogo, adeus. A Rede Globo vai romper de vez. Mesmo que Bolsonaro fosse completamente inviabilizado politicamente, é preciso ainda considerar que ele é fruto de uma situação política. Bolsonaro se mostrou presidente porque houve um golpe de Estado, bababá, PPP. Ele é a expressão do deslocamento da burguesia brasileira à direita. Neste sentido, na sua ausência, não faltarão candidatos. Aí depois ele dá exemplo e fala, ó, o Lira, por exemplo, falou, mas não tem Bolsonaro? Manda o Tarcísio. Manda o Tarcísio. Ele disse, isso não é um avanço para a esquerda de jeito nenhum. Manda o Tarcísio. Tarcísio, conforme deixou claro em seu discurso fascista contra o MST no AgriShow, é tão direitista quanto Bolsonaro. A diferença é que possui menos contradições com a burguesia e, nesse sentido, pode até conseguir melhores condições para um ataque ainda mais duro contra os trabalhadores. Eu queria dizer menos contradições com a burguesia, assim, o Tarcísio tem menos críticas, né? A imprensa não critica tanto como é que o Bolsonaro. E isso realmente faz algum sentido. E o cara tá falando. E aí, eu faço um pequeno resumo pra vocês. Lá no Brasil 247, enquanto o Rui Costa falava isso daí, a turma no chat tava falando, o Rui Costa virou extrema-direita. O Rui Costa virou bolsonarista. Meu Deus, o Rui Costa surtou. E tá falando, ó, vocês vão cavar a cova de vocês. Aí o Atush fala alguma coisa e fala, Atush, olha só, eu não sou advogado, eu não sou isso daí. Se o Bolsonaro cometeu um crime, beleza, tem que julgar pra ver uma coisa ou outra. Mas vocês estão achando que vocês vão destruir Bolsonaro? Ele fala assim, ó, eu tô aqui fazendo live no Brasil 247. Tem 6 anos. Tem 6 anos que vocês estão falando que Bolsonaro vai acabar. Ele tá aí até hoje. Não para de crescer. Olha o levantamento de rede social. A gente comentou, inclusive, desse caso aí, recente. A Globo falando, em certa parte eles estão conseguindo emplacar a narrativa que a PGR foi contra essa operação, ainda a questão do cartão. Tá aí. Aí o povo no chat falou alguma coisa, o Leonardo Tucci colocava alguns comentários lá na live, ele falava, vocês precisam sair da internet, da bolha. Bota o pezinho na rua. Bota o pezinho na rua, dá um passeio, conversa com as pessoas pra eles entenderem. Ele diz, ó, Bolsonaro, ele não precisa ser derrotado judicialmente. Não é assim. O Bolsonaro tem mais 50 milhões de pessoas com ele. O Rui Costa também fala, Bolsonaro precisa ser destruído politicamente. E ser destruído politicamente é derrotar a agenda de Bolsonaro. Só que o problema é como é que derrota. Tanto que em algum momento ele fala o seguinte, ele fala que a esquerda agora defende assim, umas porcarias às vezes. Tô falando essa agenda identitária maluca que ninguém apoia. Como é que você vai derrotar a gente de Bolsonaro? Não, defender a família. Fazer o quê? Vai defender a família também? Você vai virar bolsonarista, né? Porque você vai ser cancelado pela imprensa. Então assim, eles não sabem o que fazer, gente. Não sabem o que fazer. Se a gente sobreviver, que eles estão tentando não permitir, mas se é direito de sobreviver, eu acho que vai indo. Teremos eleição no que vem. Não dá para negar que a população brasileira mudou. Uma sementinha foi plantada. Não tá nem de perto na velocidade que a gente quer. Mas por mais que eles tentem tirar nossas esperanças, falta a gente olhar por um lado por um outro. Temos que sobreviver. Só isso. Eu falei brincando não, né? Foi de verdade mesmo. Perguntaram o que é que eu queria pra esse ano. Eu falei, eu só quero sobreviver. Eu falei assim, não, eu quero não atingir, sei lá, 800 mil inscritos. Não, eu quero sobreviver. Não, só quero sobreviver, irmão. Só isso. Mais nada. Esse ano, a minha única meta é chegar no final e falar, estamos vivos. Continuamos aqui. É a única coisa, a única meta do ano. Mas vamos continuar. O Rui Costa, ele tá em uma ala ali na esquerda, que com certeza mesmo é diferente da ala do PSOL. O PSOL, o Rui Costa, inclusive, é crítico de algumas figuras, inclusive, que o Juliano Medeiros marcou.
o primeiro, inclusive, a primeira arroba que o Juliano Medeiros marcou, tem artigo do PSOL contra o cidadão, que é o Valfrido Vardi, advogado, né, ex-patrão do Moro. Olha o que aconteceu, né? Teve a questão aí do Daniel Silveira, vocês viram. E o Juliano Medeiros fala assim, ó, que é o presidente do PSOL. Uma das maiores barbaridades jurídicas e políticas do governo passado, a derrubada do indulto concedido por Bolsonaro, é uma grande vitória. Pena que a matéria não menciona o partido que entrou com a ação ou os advogados. Turma do Boulos. Tá aí, né? Turma da Globo. E aí você vê, existem alguns rachas que estão acontecendo. E outra coisa que eu falei também algumas vezes pra vocês, principalmente lá no, acho que pra fevereiro, março, eu falava o seguinte, eu falei, gente, se a direita conseguir se fazer entendida por uma parte da esquerda, vai começar a ter, um canal de diálogo. Eu vejo que tem algumas pessoas hoje que, no passado, assim, hoje eu não sei se classificam mais como esquerda. Um exemplo que várias pessoas seguem nas redes sociais, devem conhecer, é a jornalista Paula Schmidt, que atualmente serve no Poder 360. Ela até na eleição escreveu um texto assim, por que eu voto em Bolsonaro? Acho que a primeira frase assim, ó, eu voto em Bolsonaro porque eu sou de esquerda. E ela está escrevendo várias coisas que ela achava que eram agendas de esquerda e que Bolsonaro lida com elas. Existe um espantalho criado em torno de ideias, porque a direita, né, a favor disso, das privatizações, do privatizar tudo. Não, isso é coisa do MBL. Nunca foi da direita. E aí tem esses, sabe? Esses ruídos internos, assim, tudo que era do Paulo Guedes eles apoiavam. Não, nem tudo. Nem tudo. Se a direita conseguindo romper e começar a dialogar com essas pessoas que já estão insatisfeitas com o governo do Dilma, você vê, ó. O governo Dilma cria o CDESS, Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Edificante e Sustentável dos Super Amigos, né? Mais ou menos isso. Grupo que vai orientar as políticas públicas. Olha aqui a gringa Basília dá destaque. Felipe Neto, acho que ninguém da direita gosta. Valfrido Vardi. E a gloriosa Ilona Zabor. Tinha um tempo que eu não via ela. Tá ali no meio. Ilona Zabor, a primeira pessoa que a direita botou pra correr do governo. No caso lá que o Moro botou pra correr. Eu aposto que se perguntar pra essa gringa Basília, ela não sabe disso. Aí, ela fez uma postagem, dá um bisu no perfil dela, e ela tá reclamando do governo, falando que a turma tá cancelando ela, fala assim, ó, petistas compatíveis e afins criam teorias mirabolantes para justificar o meu posicionamento contra o governo do Dilma. E ela diz, eu jamais vou apoiar um governo da Open Society Foundation. Aí olha o outro tipo de comentário que também recebeu, ó. Eu apoio o governo, mas ainda quero entender qual é a moeda de troca. Guajajara e afins no governo? É claro que o PT sabe quem se trata. E agora o PT todo apoiando um PL que favorece seus detratores, ou seja, a Rede Globo? Ah, sei lá. Quero ser entusiasta do governo, mas na real eu tô bem triste. A situação na esquerda é catastrófica. Catastrófica. Aí voltando para essa questão do âmbito jurídico, né? Deputados reforçam ao judiciário pedido por providências contra a fala do Nicolas. Quem? O PSOL. O PSOL. E grande parte da esquerda, grande parte não, existe uma parte da esquerda que eu acho que não concorda com essa ação do pessoal, não. Umas coisinhas ainda sobre questões jurídicas. Cidadão, né? Um glorioso, reforça a atuação nos moldes da Lava Jato em casos recentes na alta corte. Estou começando a comparar, né? A atuação do cara com o que aconteceu lá atrás. Acho que passou um pouquinho do ponto. Por outro lado, Mendonça diverge mais uma vez do cara lá e rejeita denúncia contra 200 radicais no dia 8 de janeiro. Você vê que existem algumas coisas. E eu vi questão de trazer essas duas notícias, não para relembrar, falar assim, ó, tá vendo? A gente reclama, pá, Bolsonaro não é 100%, não é todo mundo nota 10, mas sempre tá divergindo. Eu quis trazer porque tem algumas coisas que eu fico de cara que às vezes a direita esquece, deixa passar. Não, mas não sei o que, fulano, ciclano, beltrano, etc. Todo mundo mudou. E aí eu fico achando bater muito nessa tecla
lá atrás da Lava Jato, eu falava, pô, olha o que tá acontecendo, olha o que o Moro fez, olha aquilo outro, olha etc. Porque o tempo vai passando e aí você vê. Daqui a alguns dias vai aparecer o Moro ou o Deltan Dallagnol propondo algum projeto de lei para combater a corrupção. A turma vai olhar, pô, ele está falando que vai combater a corrupção. E aí vai combater contra o PT. Se ele tá falando, eu não vou apoiar que vai ser bom, vai ser bacana, vai ser etc, tudo mais, PPP. E aí muitas vezes a direita fica presa no discurso, no marketing, no que é vendido. Às vezes aparece alguma pessoa em algum lugar, outro, ganha um espaço em algum programa que às vezes a direita já assiste, e fala, opa, esse cara é bacana, esse cara é porreta, esse cara fala o que eu gosto de escutar, ele lava a minha alma. Aí passa um tempo e fala, meu Deus, ele nos traiu? Não, ele não traiu. Ele sempre foi a mesma pessoa. É a direita que tá de boca aberta. Eu queria emendar nessa fala uma coisa, mas vou deixar para amanhã, que acho que dá para comentar com mais tempo. Quem quiser dar uma olhada primeiro, a Tsuki postou uma baita thread hoje de manhã, relembrando de algumas coisinhas que aconteceram em 2019, e eu acho que ela fez isso porque teve um assunto que entrou aí no Trend Topics da direita, que envolve algumas discussões, algumas pessoas que num passado recente, assim, não foram pessoas que, sei lá, criticavam o Bolsonaro, criticavam a direita, tinham ideias que eram contrárias, porque ele não pensa 100%, não era isso daí. Eram pessoas que literalmente criaram teses e tomaram ações para perseguir a direita, o que é bem diferente, né? A pessoa perseguiu. Não é que a pessoa falou, mas pô, é tão bonzinho. Não é bem assim o que está sendo discutido. E aí eu sei que é isso. Ela montou lá a thread para relembrar de alguns eventos, etc, tudo mais. E aí tem um pessoal falando, não, mas olha só, ele mudou, mas não precisa concordar 100% com ele. E as pessoas falando, ó, fica de olho, a pessoa é perseguidora. Pra vocês terem ideia, é porque a galera não lembra. Se tem um vídeo, se botar, assim, a metade que for uma mente mais aberta vai falar, meu Deus do céu. A outra metade vai falar, pare de dividir a direita. Mas o vídeo, esse cidadão, ele tá entrevistando o Ângelo Coronel, que era o presidente da CPMI das fake news, e relatou do PL 2630. O PL 2630 foi relatado pelo Ângelo Coronel do Senado. E esse cidadão, quando o Moro sai, ele pergunta, senador, a preocupação dele é a seguinte, caso Bolsonaro faça mudanças na Polícia Federal, pode prejudicar o trabalho e tudo que já foi feito na CPMI das fake news. Aí o Coronel disse, não. Que ele tá falando se o Bolsonaro botou um amigo dele lá. Essa era a preocupação. Aí no final da live, a live tem 6 pessoas, até com o Luciano Ayan. Aí começa a falar de crimes, etc, tudo mais, e aí perguntam pra ele, né? Tem um jornalista de esquerda, o Panúzio, pergunta, não sei o que aí, e quanto tempo de cadeia? Aí o cara vai lá, ele basicamente faz a piada que é incalculável. Os 6 primeiros meses de CPMI, o que já foi produzido, era, como é que ele falava? Ele botava assim, rapaz, tem que calcular encarnações. Ele dá o exemplo até do Sérgio Cabral. E aí esse cara hoje tá brilhando, tratado como herói. O novo herói. E até, não, a gente não tá tratando ele como herói não, etc, tudo mais. E aí você vai vendo essas coisas acontecendo, você fala, rapaz, a turma mais uma vez vai cair no mesmo erro e não adianta comentar. Tava lá trend tópicos no Twitter sendo debatido, etc, tudo mais. E as pessoas acham que tá pegando no pé, não pega no pé do cara, isso aqui. Ele mudou. Sendo que ninguém tá lidando com a questão de divergência de opinião. Ninguém tá com a questão se ele mudou de opinião. Eu tô falando, cara, vocês vão dar palco pro cara que perseguiu vocês, tomou ações reais, ajudou as pessoas, passou pano lá por causa do Mônaco, do Ayan, ameaçou de processo, de ir atrás judicialmente as pessoas que denunciaram em 2019 o caso do Mônaco, do Ayan, que só estourou em julho de 2020. Mas a direita é assim, né? Depois reclama. E aí, eu não vou ser o que vai dividir a direita. Vocês não sabem nem do que eu tô falando, né? Então, quem souber, sabe. Quem não sabe, não sabe. Mas a mensagem tá aí pra quem viu o assunto na rede social e pegou no ar. Eu fico por aqui. Eu deployei algum vídeo hoje? Não deployei nenhum vídeo hoje. Então não tem nenhum vídeo pra mandar pra vocês no Telegram, mas se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um valeu, tem um pé na descrição.
Tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com, sem BR. E espero com fé em Deus poder estar aqui amanhã e também a vocês. E é isso, gente. Falou, fui!